Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos em mais um curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já conhece o nosso canal, que já se inscreveu, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu carinho. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se desejar, inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todos os nossos cursos. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos iniciar a aula de número 20. Vamos trazer, na verdade, a aula de número 20. Inicialmente, eu queria dizer a vocês que eu estou um pouquinho gripada, a minha voz está um pouquinho rouca, então já quero de antemão pedir desculpas a vocês se eventualmente eu tossi ou alguma coisa nesse sentido, mas eu não queria deixar de estar aqui e trazer essa aula para vocês. Mas vai dar tudo certo e vamos conseguir transmitir o conhecimento que nos propusemos para a aula de hoje. Pois muito bem, nós vamos na aula de hoje abordar dois temas. Vamos estudar a continuidade dos trabalhos na erraticidade após a mediúnica. Vamos entender, então, o trabalho desempenhado pela equipe espiritual após a reunião do plano físico. E ainda vamos abordar sobre as reuniões mediúnicas no plano espiritual. Será que elas existem ou apenas no plano físico? Então, são essas duas questões que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Primeira, então, abordagem, após a reunião mediúnica e o atendimento aos espíritos, como se dá a continuidade dos trabalhos na erraticidade? Os trabalhos na erraticidade são ininterruptos. Antes, durante e posteriormente ao encaminhamento dos espíritos necessitados à reunião mediúnica, eles seguem recebendo atenção e cuidados permanentes dos benfeitores espirituais. A equipe espiritual, ela realmente trabalha de forma constante em benefício dos espíritos que recebem atendimento. Como nós já havíamos colocado em aulas anteriores, muitos espíritos são trabalhados por dias, meses, até anos, antes de serem levados a uma reunião mediúnica. E após a reunião, esse atendimento, esse cuidado, essa orientação, ela continua, de modo que realmente só quando aquele espírito encontra-se completamente curado, em condições, por exemplo, de deixar de receber auxílio e passar à condição de trabalhador, de um espírito que pode começar a colaborar na obra da criação, é que de fato a espiritualidade deixa-o de uma forma um pouco mais livre, sem esse acompanhamento tão próximo e cuidadoso. Embora nem o fato de nós sermos trabalhadores da casa do Cristo não faz com que nós deixemos de ter o amparo espiritual, mas o tipo de auxílio é diferente. Num primeiro momento, na condição de assistido, num segundo momento, na condição de trabalhador. O atendimento na mediúnica é não raro apenas o início do tratamento. Após, alguns espíritos permanecem no local da reunião por um tempo, absorvendo as energias vitais da psicosfera terrestre. Outros, segundo a necessidade apresentada pelos desencarnados atendidos, são encaminhados para algum dos muitos hospitais situados nas colônias espirituais e lá continuam recebendo atendimento e auxílio até a completa recuperação. Na sequência, em sendo possível, podem estudar e aprender algum ofício, tornando-se útil na seara do Cristo.
Vejam, alguns espíritos, após o atendimento, precisam continuar aqui na crosta, absorvendo os fluidos da psicosfera terrestre, fluidos mais densos e animalizados, que servem para eles como um princípio e um auxiliar no processo de cura, principalmente em situações onde há necessidade da recomposição do corpo perispiritual. Então, espíritos que tiveram uma lesão ao seu perispírito, essa reconstituição, ela é favorecida pelos fluidos, pelas energias vitais da nossa psicosfera. Então, esses espíritos permanecem algum tempo ainda aqui, antes de serem conduzidos para os hospitais, nas colônias espirituais. E há outras situações também onde eles permanecem aqui por um tempo. Então, após o atendimento, eles não vão logo, não são logo direcionados, encaminhados para algum hospital na erraticidade. Outros que não necessitam permanecerem aqui na nossa psicosfera e apresentando essa condição, eles serão sim encaminhados para os hospitais, para que eles possam, hospitais das colônias, para que eles possam continuar recebendo o atendimento até a sua cura completa. E ainda, como nós dissemos, após esse restabelecimento nos hospitais, eles são conduzidos para o aprendizado, para o estudo, muitos já se colocam à disposição para o trabalho. Então, o processo evolutivo continua no plano espiritual também. Por outro lado, aqueles que apresentam na reunião mediúnica melhor condição espiritual e externam o desejo de ajudar, são direcionados para algum dos muitos cursos existentes na erraticidade, permitindo seguirem o processo evolutivo. No momento adequado e após a devida preparação, serão encaminhados para novas experiências reencarnatórias. Então vejam, há espíritos que chegam na reunião, são espíritos que já apresentam condição de trabalho. Inclusive, nós recebemos espíritos, por exemplo, que já estão em atividade de auxílio a algum outro espírito, a um grupo de pessoas, mas que chegam na reunião para que eles possam receber o amparo e o auxílio necessário para que eles possam melhor ajudar e contribuir. Então, são convidados para participarem de cursos, receberem orientações mais adequadas e, além disso, terem a oportunidade de ajudar, não mais de forma individual, como muitas vezes fazem, mas já com todo um auxílio de uma equipe espiritual, porque os trabalhos nas colônias não são realizados de forma individualizada, mas sempre que possível de forma coletiva. Então, alguns espíritos já apresentam condições para que sejam direcionados aos cursos. E claro, como nós sabemos, como nós estamos em processo de aprendizagem e de crescimento, em algum momento eles irão se preparar para o retorno às experiências reencarnatórias, continuando o seu processo evolutivo. Em menor quantidade, há aqueles que, em um primeiro momento, não aceitam a ajuda ofertada e preferem retornar às atividades infelizes que se ocupavam, mantendo-se arraigados às fixações mentais negativas. Nesses casos, a equipe espiritual avalia se é cabível ou não promover o retorno futuro desses espíritos à reunião mediúnica, dando-lhes nova oportunidade de atendimento. Retornando ou não, todos são filhos de Deus e não ficarão ao desamparo.
Outros mecanismos serão escolhidos pelo Pai e auxiliarão na condução dessas entidades sofredoras ao caminho do bem. Então, observem bem que nem sempre os espíritos que chegam à mediúnica, eles já aceitam aquele auxílio ali ofertado. Muitos espíritos vêm de décadas, centenas, até mesmo milênios, de conduta equivocada, de escolhas contrárias ao bem, e é difícil muitas vezes, naqueles 20, 10, 15, 20, 30 minutos que sejam, nós muitas vezes conseguirmos fazer com que eles modifiquem os seus propósitos. Claro que a espiritualidade, quando os encaminha para a mediúnica, acredita que eles encontram-se em condições de receberem aquele atendimento. Mas os espíritos têm o livre-arbítrio e nem sempre isso acontece quando eles lá chegam. Então, às vezes, num primeiro atendimento, eles não aceitam essa ajuda. A espiritualidade vai avaliar se é o caso ou não de trazê-los novamente numa próxima reunião ou nas próximas reuniões, de modo que aquele atendimento possa continuar. Isso acontece? Sim, acontece. Às vezes o espírito necessita de 2 reuniões, às vezes de 3, mas normalmente o espírito, quando retorna, ele já aceita mais facilmente a ajuda, o auxílio que lhe é ofertado, mas nem todos retornam. Então, isso cabe a uma análise da espiritualidade. Como nós dissemos, outros mecanismos existem, e a espiritualidade, certamente, Deus certamente, vai avaliar qual deles será mais útil e mais exitoso naquele atendimento. Em determinadas situações, a espiritualidade superior permite que os desencarnados atendidos retornem ao grupo mediúnico para darem o seu testemunho. Nessas ocasiões, agradecem o auxílio recebido, informam sobre o progresso realizado e ainda acerca das suas novas diretrizes para o futuro. Tais ocorrências são sempre muito agradáveis, deixando na equipe uma sensação de felicidade e bem-estar, na certeza de que o trabalho desenvolvido é realmente importante. E esses momentos são realmente muito agradáveis, quando algum dos corações atendidos retorna para dizer que está melhor, para dizer da sua nova condição, do seu progresso na erraticidade e também para agradecer ao trabalho, aquele nosso pequenino trabalho realizado em prol do Cristo. É uma forma também de servir de estímulo a todos nós que vemos ali o progresso, a evolução e o bem-estar de um coração, de um espírito que esteve conosco anteriormente numa condição diferente. Então, isso também acontece e é um dos momentos igualmente muito agradáveis e felizes nas nossas reuniões mediúnicas. Os amigos espirituais são dedicados trabalhadores do amor fraterno, que atuam ininterruptamente em nosso benefício. Buscam sempre os melhores recursos para ajudarem e serem úteis. Caso os espíritos assistidos nas reuniões não continuassem a receber esse apoio, certamente o restabelecimento seria mais longo e delicado. Então, nós precisamos lembrar que a espiritualidade, ela fica feliz em ser útil, em ajudar aqueles que necessitam, até que eles se encontrem recuperados e possam contribuir na seara do Cristo, na seara de Deus. Então, eles realmente atuam de forma incansável
antes, durante e depois das reuniões, até que esses espíritos atendidos, até que nós também, encarnados, estejamos numa condição melhor. O que nos mostra, mais uma vez, a misericórdia divina, o amor do Pai para com todos os seus filhos, mostrando que, de fato, nunca estamos sozinhos e nem desamparados. E agora, meus queridos amigos, vamos para o nosso próximo assunto da nossa aula de hoje. E a pergunta é: existem reuniões mediúnicas no plano espiritual? E a resposta é positiva. Certamente que sim. As reuniões mediúnicas são realizadas tanto no plano espiritual como no plano físico, representando as últimas do plano físico apenas uma pequena parte do trabalho de amparo aos irmãos sofredores. É muito comum a continuidade dos trabalhos mediúnicos na erraticidade, quando os médiuns estão desdobrados pelo sono. Para essa continuidade, os médiuns precisam manter os cuidados necessários, não apenas antes e durante a reunião de intercâmbio, mas também depois. Continuarem em sintonia com a espiritualidade, manterem conversação sadia, ingerirem alimentação leve, fazerem leituras salutares, manterem o hábito da prece e a atitude condizente com a moralidade evangélica. Assim, estarão os medianeiros em condições de serem convocados pela equipe espiritual. Isso é muito importante, porque alguns médiuns acreditam que o seu trabalho finaliza na reunião. Sabem desse trabalho prévio, se preparam previamente, mas esse cuidado finda no dia da reunião. E alguns só irão se preparar novamente nos dias anteriores à próxima reunião. E isso é um grande equívoco, porque o medianeiro, ele é um trabalhador na seara do Cristo, e não há hora certa, específica, para nós sermos convocados e convidados ao trabalho. Os medianeiros, a equipe espiritual continua trabalhando. Muitas das vezes, no mesmo dia, na sequência da reunião, os médiuns serão chamados em desdobramento para as reuniões mediúnicas que ocorrem no plano espiritual, dando continuidade ao atendimento daqueles espíritos atendidos na mediúnica do plano material e outras vezes atendendo outros espíritos que também precisam desse apoio, dessa assistência, mas não têm condições de serem trazidos às mediúnicas do plano físico, porque a demanda é muito maior do que a quantidade de reuniões mediúnicas no plano material. Então, as reuniões mediúnicas no plano espiritual, elas existem exatamente para que elas possam continuar auxiliando e suprindo a demanda de amparo e de auxílio aos espíritos. Então, o médium, a equipe como um todo, dirigente, dialogadores, médiuns de apoio e ostensivos, precisam manter os cuidados para que eles estejam em condições mentais e orgânicas de serem convidados, convocados para as reuniões mediúnicas. Porque quando nós saímos das mediúnicas e não adotamos esses cuidados, nós entramos numa faixa vibratória que não nos possibilita o trabalho durante o desdobramento pelo sono. Por isso, o nosso cuidado precisa ser constante. Conquanto nem sempre os médiuns têm recordações exatas do auxílio prestado durante a emancipação pelo sono,
devem estar sempre à disposição da espiritualidade, sendo essa uma preocupação constante, como nós falamos há pouco. A espiritualidade precisa de trabalhadores dispostos e comprometidos na obra do bem. No livro Além da Morte, temos a oportunidade de saber como ocorre uma reunião mediúnica na espiritualidade, realizada em continuação à tarefa de intercâmbio do plano físico. Conta com a participação de abnegado médium emancipado pelo sono. Então, nós vamos ver um pouquinho como essa reunião mediúnica trazida no livro Além da Morte, mas nós temos outras obras que nos mostram também sobre as reuniões mediúnicas no plano espiritual. Então, nós trazemos essa como apenas um exemplo, mas outras obras também existem, trazendo-nos a mesma informação. Então, vamos continuar. O médium, em desdobramento noturno, foi conduzido às dependências do núcleo espírita, onde aconteceria nova mediúnica em benefício de Ângela, frequentadora da casa e que se encontrava obsidiada. O recinto apresentava agora outro aspecto. As cadeiras acomodavam espíritos atentos e o ambiente era de profundo respeito. Todos se encontravam mergulhados na oração, compenetrados das responsabilidades que lhes pesavam. Uma mesa, algo afastada dos assistentes, cercava-se de 10 cadeiras, onde entidades trabalhadoras igualmente mergulhavam a mente em meditação e recolhimento. O instrutor Elcior conduziu o médium a uma das cadeiras isoladas junto ao leito asseado, onde repousava um espírito de semblante implacável, em sono torturado, vingador de jovem que milita no centro e que vai ser atendido. Vejam aqui que interessante algumas informações que eu gostaria de destacar. Primeiro, percebam que todos os espíritos que estavam presentes e compondo a mesa estavam o quê? Em meditação, em recolhimento, em oração. E isso é algo que nós da equipe encarnada muitas das vezes falhamos. Chegamos na sala da mediúnica, rindo, conversando, gargalhando, como utilizando aquele ambiente como um ambiente para socialização da equipe. E isso é um erro, porque aquela sala, como nós já também tivemos a oportunidade de falar nas aulas anteriores, é um ambiente limpo e protegido a nível espiritual, em função da reunião e do atendimento, dos atendimentos que irão se dar. De modo que nós devemos adentrar na sala em silêncio, físico e mental, sentar, buscar ali já a oração, buscar ali já uma conexão com o alto. Então, conversemos antes de adentrarmos a sala da mediúnica, mas ali é um ambiente onde nós devemos manter o silêncio, o recolhimento e nos mantermos em prece. Mas aqui nós percebemos então que o médium desdobrado, ele iria servir de instrumento mediúnico para um espírito que estava obsediando uma pessoa, uma frequentadora que era a Ângela, na casa espírita. Interessante que a paciente, a Ângela, também foi levada em desdobramento para essa reunião, para que pudesse haver um diálogo entre ela e o espírito que a obsediava. E quem era intermediário? O médium. Então, nós vemos aí, mais uma vez, a reunião mediúnica ocorrendo naturalmente no plano espiritual.
Durante a atividade, muito bem conduzida e preparada pela espiritualidade superior, obsessor e obsediada travam comovente diálogo, relembrando fatos acontecidos à época dos Braganças, quando da mudança da família real lusitana para o Brasil no século XIX. Antônio, o espírito obsessor e antigo amor de Ângela, tocado pela emoção do momento e sob forte impacto magnético, é conduzido ao médium desdobrado para a manifestação psicofônica. Como nós estamos percebendo aí, o médium em desdobramento também dá passividade para espíritos que precisem dessa assistência e desse amparo da espiritualidade. Neste momento, estando o obsessor sob a influência do organismo do médium, ouve as palavras do instrutor espiritual e é informado da necessidade do seu retorno ao plano físico, oportunidade em que renascerá como filho adotivo de Ângela. Após a realização do carinhoso diálogo, Antônio segue para a colônia que prepararia a sua reencarnação, sendo a jovem e o médium reconduzidos aos seus corpos físicos adormecidos. Ambos lembrariam das vivências, embora de modo diverso. O médium, mais acostumado aos trabalhos realizados, recordaria vagamente das cenas, guardando a informação de ter estado em trabalho de auxílio. Ângela, de modo diverso, acordaria com a lembrança de um terrível pesadelo, assustada e triste, conquanto permanecesse amparada pela misericórdia divina. E aqui eu faço uma observação interessante, que muitas vezes nós, ao acordarmos, temos uma recordação não muito feliz. Às vezes, uma recordação de uma região umbralina, às vezes, uma recordação de algum espírito, ou de algum caso, de alguma situação delicada envolvendo um crime, envolvendo crianças, envolvendo uma situação dolorosa. E aí nos parece que nós tivemos um pesadelo, que nós estávamos muitas vezes sendo perseguidos, e nem sempre é isso que acontece. Em algumas situações, nós estávamos em trabalho, nós estávamos trabalhando em regiões umbralinas, atendendo espíritos mais voltados para o mal, espíritos que tiveram posturas e ações equivocadas, e aí nós recordamos desses fatos, como se nós estivéssemos num pesadelo, mas na verdade estávamos em trabalho de auxílio. Então, é importante, principalmente em função dos estudos, em função da nossa preparação para o dormir, nós vamos ter condições de saber se de fato eu estava em trabalho, pela minha postura, pela minha conduta, pelo meu preparo prévio, pela minha disposição ao dormir, pela minha renovação interior, ou se eu estava realmente em lugares pouco construtivos e fazendo alguma coisa que não era boa. Então, a nossa forma, a nossa conduta, enquanto encarnados, enquanto em vigília também, despertos, vai nos orientar, vai nos dar a indicação do que nós estávamos fazendo durante o nosso desdobramento pelo sono. Considerando a quantidade de espíritos que precisam de assistência, encarnados e desencarnados, é ainda reduzido o número de reuniões mediúnicas no plano físico, representando as da espiritualidade ato de misericórdia divina, não deixando nenhum de seus filhos ao desamparo. Deste modo,
revestem-se as mesmas de grande importância, pois permitem a utilização de vários outros mecanismos de socorro aos necessitados. Certamente, no plano espiritual, os recursos que a espiritualidade tem são diferentes e muitas das vezes maiores do que aqueles que nós ofertamos nas nossas reuniões na matéria. Então, a espiritualidade, conforme a condição dos médiuns em desdobramento, conforme a necessidade dos espíritos que serão atendidos, conforme a disponibilidade também da equipe espiritual, essas reuniões, esses atendimentos, dar-se-ão durante a realização da equipe encarnada ou durante a realização das reuniões no plano espiritual, com o auxílio completo ou parcial da equipe mediúnica, porque também tem isso. A equipe é formada de várias pessoas, mas dentre aquelas, algumas se preparam para o trabalho em desdobramento. Elas serão convocadas. Aqueles que não se preparam, não serão. Então, nem sempre as reuniões no plano espiritual ocorrem com toda a equipe encarnada, mas vai ocorrer apenas com aqueles que estão prontos, dispostos, em condições físicas, mentais, espirituais, emocionais de realizarem aquele trabalho. E com isso, meus amigos queridos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. O nosso muito obrigada. Nós deixamos aqui, você já sabe, os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, onde você pode acessar os slides do nosso curso e ter acesso a todas as atividades da nossa casa espírita. Somos uma casa espírita e ofertamos atividades de assistência espiritual para você. Então, se você também sentir essa necessidade, entre no site e busque ali o auxílio que você necessita. Se você tiver dúvidas, você pode, dúvidas mais particulares, pessoais, que você não se sinta à vontade de colocar nos comentários do vídeo, pode mandar para o Evelyn, conhecendoespiritismo.com.br. E outras dúvidas que não envolvam questões doutrinárias, envie para suporte, E temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram para também dúvidas, questionamentos, enfim, outros assuntos que você eventualmente entenda necessário. Meus amores, meus queridos amigos, sempre uma grande alegria para mim contar com a sua companhia, ter a oportunidade de estar aqui nesse curso de dialogador que nos traz tanta alegria. Então, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.